Alô, 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 testando. Vamos esperar o pessoal entrar. Opa, já chegou o Lucas aí. Já vamos começar o nosso bate-papo. Deixar o Lucas entrar aí. E aí, Lucas? E aí, como é que estamos? Tranquilo? Pô, tamo aí, tamo vivo. Seja bem-vindo. Tamo vivo, né? Isso que importa agora. Aham, Mais do que nunca. importa. Aham. Muito bem. Seja bem-vindo aí. A galera tá chegando devagarinho. Tá. Vamos falar hoje, então, muito bom. Temos muitos assuntos para falar. Já Ah, quero meio que partir direto aí pro... Oi, Elisete, um abraço. Ah, vamos só esperar o pessoal entrar mais um pouquinho aí para a gente poder se atracar e falar desse assunto muito massa, né? Que é o nosso título da nossa live aí, né? Cuidados e manutenção de instrumentos musicais. Ó, o Eduardo aí, teu ex-aluno, tá entrando também. Legal, alta galera, show galera. de bola. Alta galera. Obrigado aí pela presença, pessoal. Sejam muito bem-vindos. E a Beta, eu quero ver se a Beta refaz aí uma dúvida que ela teve. Agora há pouco, a gente teve uma dúvida sobre, Beta é minha aluna, rolou uma Uhum. dúvida sobre o violão dela tá com as cordas um pouco altas, então vamos falar depois sobre isso, né? Certo. Lucas, vamos já partir então, porque eu Eu? quero aproveitar esse tempo. Pode falar, tu ia falar alguma coisa? Não, não. Tu disse Lucas, eu disse eu. É, O eu e o clássico, Lucas, né? né? A É. banda, isso aí. Vamos começar a falar porque uma hora eu acho que vai ser pequena. Então eu quero assim, ó, para a gente começar aqui, eu quero que tu te apresente um pouco, né, pro pessoal. Eu sei que tem muita gente que já te conhece, que tá aqui. Tem gente que já me conhece também. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Volpato. Sou um apaixonado pelo ensino do violão. Fui professor do Lucas em algum momento da vida dele de violão. E depois a gente vai ter tempo para falar mais sobre isso, né? Mas então eu quero que o Lucas se apresente aí, diz para a galera quantos anos tu tem e fala um pouco sobre ti, né? Sobre o que que tu tem feito atualmente, tanto na parte de estudos aí da tua faculdade, como na parte de trabalho, né? E já vou engatar, Uhum. então, uma pergunta aí, se tu quiser já, depois de tudo isso, já responder, né? Mas que eu até botei nos comentários do nosso post, eu botei, mas e os violões? Já não vêm prontos de fábrica? Que história é essa de ter que mexer nos violões depois, tá? Bem-vindo, palavra contigo aí. Bom, começando pelo básico, né? Me chamo Lucas Piano e, por ironia do destino, não sou pianista. Clássico. Sou clássico, né? Violonista e guitarrista. Sou graduando no curso de música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho com ensino de música também e luthieria, que é manutenção e construção de instrumentos musicais, mais especificamente na área de cordas, que é a área que eu mais domino. Legal. 21 anos de idade e, bom, sou daqui de Nova Prata, né, mas já fazem uns 3 anos e meio que eu me mudei para Porto Alegre, fui aluno do Lucas, né. Eu estava fazendo as contas outro dia de 2012 a 2016, então foi um bom tempo e já passou um bom tempo também, né? A gente se conheceu há 8 anos atrás. Nesse meio tempo, bom, fui teu aluno e teu funcionário também, né? Isso, vamos falar sobre tudo isso. Daí também que fui um grande preparador de café lá. Com certeza. Sentimos muito a Uhum. sua falta na sua ausência. Foi ali que
Eu aprendi a fazer o melhor café da cidade. Oh, beleza. Ahn, bom, eu comecei a tocar, eu tinha 10 anos. E com 15 anos eu comecei a construir minha primeira guitarra. Então, já faz um bom tempinho e foi também despertou um pouco cedo esse interesse em mim, né? Chega naquele estágio que a gente vê que o nosso instrumento, a gente precisa de um instrumento que comporte mais o que a gente está tocando. E quando isso surgiu para mim, surgiu a ideia de também construir um instrumento que suportasse o que eu estava tocando e o que eu queria tocar. Então foi ali que começou todo esse meu interesse pela área da luthieria. E isso veio me acompanhando junto com o estudo musical. Depois eu comecei o curso de música, curso de graduação em música. Mas vamos conversando um pouco, que daí eu vou lembrando de mais detalhes também e falando mais Perfeito. detalhes. Isso. Eu acho que tu já falou bastante coisas que eu queria falar um pouquinho aí, que eu queria te questionar, então, mas só pra gente voltar um pouco, depois eu quero falar especificamente Uhum, sobre a construção da tua primeira guitarra com 15 anos, certo. né, numa época que outros colegas e amigos teus provavelmente estariam aí, sei lá o que fazendo, né, com 15 anos, jogando videogame, eu não sei, cara, eu Bah. nem sei o que a galera hoje em dia de 15 anos faz, mas, bom, vamos fazer assim, vamos começar por isso, a gente já tá falando sobre isso, a gente começa por Uhum, aí. já. Então o Lucas, para quem não sabe, construiu a primeira guitarra dele, construiu uma guitarra assim, ó, de comprar todas as peças, né, toda a parte de lixar, né, de cortar as madeiras e tudo mais, quando ele tinha 15 anos. E não é uma guitarra simples, né? Eu não sei até se tu tem aí para mostrar pra galera, Eu mas é uma tenho, guitarra. não, Tem. não que tenha sido planejado, né? Ah, beleza. Não, mas eu acho que é importante tu mostrar, porque às vezes o pessoal pode pensar, uma guitarra simples, mais, né, de brinquedo, sei lá, qualquer coisa. Não, uma guitarra, aliás, com materiais, assim, top, né? Então, ela é toda, assim, parte de madeira, parte de ferraria ali, que a gente chama, de ferragem. Então, ela tem toda materiais de primeira qualidade, né? Então, para ser teu primeiro instrumento, né? Eu considero que é uma guitarra super bem acabada e que, bom, teria muito valor, né? Valor, assim, financeiro, né? Não só pela questão, claro que para ti ela tem um valor muito emocional, mas é uma Uhum, guitarra, né? Que não é um instrumento barato aí. E então, fala para nós como é que é, mostra aí a guitarra e conta pra gente como é sim. que é, de onde é que veio essa vontade de construir uma guitarra quando tu tinha 15 anos. Cara, então, essa é a minha guitarra, né? Modelo clássico SG. Cara, essa ideia surgiu meio que eu começou com uma pesquisa para ver um bom instrumento e acabou que meio que uma coisa não ia me agradando, outra não ia me agradando. E foi ali que, pá, pesquisando, eu vi relatos de construção de instrumentos. E então eu decidi construir a minha guitarra. Eu comecei ela com 15 anos, né? Mas eu comecei a planejar ela, eu tinha 13 anos, na verdade. Olha só. Tava, faz um bom tempo já. E eu fiquei um bom tempo planejando, um bom tempo estudando luthieria, estudando corte de madeira, estudando madeira, para chegar onde eu cheguei com essa guitarra. Eu realmente não tive problema em investir financeiramente e não tive problema em investir tempo também, porque eu demorei mais ou menos um ano para construir. Esse um ano foi tempo para juntar dinheiro, porque peças são caras e tem muita coisa que acaba sendo importada, né? Que a gente tem uma certa carência no mercado nacional. Até só um parênteses, Lucas, eu quero até uma outra pergunta que eu queria te fazer. Só vou Uhum, fazer
um outro parênteses aqui para só dizer, tem um pessoal comentando aí, né? Tenho duas alunas minhas também, a Beta e a Áurea, que já comentaram, né? Que acharam muito bonito o teu instrumento. Acho que muitas Ah, pessoas não fazem obrigado. ideia, né, do teu trabalho. Depois a gente vai botar aqui as tuas redes também, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. E eu queria te perguntar, agora o Stefano aqui, ó, Mazar, Ah, o Stefano, Stefano é é, meu cunhado. grande, É, grande presença. eles estão E aqui a tua. em janeiro. Oh, beleza, coisa boa. Bacana. Eu vi que uma irmã tua já provocou também ali, que não tem ninguém na família que toca piano, né? Que tá só no sobrenome por enquanto. É, por enquanto, por enquanto. Mas Quem já sabe, temos um os músico. herdeiros. E, Oh, não, com certeza. Ó, o é, Mike, o Mikael, que foi meu aluno também, tá dando um oi aí. E eu queria perguntar então para ti, como é que, hoje em dia, como é que se consegue esse material? Ali de Salvador, que legal, ó, o Gelson Paulo ali. ele é meu tio. Mandar um oi pra ele também ali, que estavam no grupo Aí, da família também falando. Então, um abraço aí pra todo mundo, todo o que pessoal. legal. Não, a gente tá uma das lives aqui com mais presença, 24 pessoas até agora, né? É muito legal. Obrigado aí, pessoal. Fiquem aí que tem muita coisa ainda. E daí eu queria te falar assim, ó, hoje em dia, então, né, eu acho que essa facilidade que a gente tem de comprar coisas, comprar peças importadas também, né, tanto aí tem a Amazon, né, deve ter outros tantos lugares que dá pra gente conseguir materiais, né, mas enfim, como é que é para quem gostaria de construir uma guitarra do zero, que nem tu construiu, se encontra, né, esses materiais aí, mais ou menos, como é que a pessoa faz para achar? Sim. Então, cara, o principal, ou melhor, a coisa mais complicada de achar é a parte da madeira. Então, até foi estranho porque eu comprei pela internet, não é muito comum tu comprar madeira pela internet, né? Comprar uma tábua pela internet. O que tem isso, quando eu comecei a pesquisar sobre madeiras, isso há uns 6 ou 7 anos atrás, era mais difícil do que hoje ainda. Hoje a gente vê vendedores que trabalham com madeira de demolição, né? Que até aproveitando para fazer um comentário que se gera um certo preconceito assim com madeira de demolição, tipo, madeira era de uma casa antiga. A característica da madeira tá na espécie dela e, e no tempo que ela de secagem. Então, se é um pedaço bem conservado, é o ideal. É o ideal. Beleza. Sobre peças importadas, a gente consegue, que nem tu falou, por Amazon, tem até um site que é Stewart McDonald, que é, acho que dá para dizer que é a maior luthieria, o maior fornecedor de equipamentos para luthieria do mundo. Eles vendem pela internet, mandam para o Brasil. Então, a parte de ferragem, captação elétrica, ela não é um grande desafio para achar. Sem falar que tem muita gente que importa e vende no Brasil também. Com captação, esse sistema de ponte que eu botei na minha, né, que é um sistema trêmulo que a gente chama, né, tem alavanca. Mas fora isso, realmente o pior de conseguir, que hoje em dia está bem melhor, está bem mais fácil de conseguir, é a parte da madeira. Eu vi que teve alguém aí que pediu se é maple. Não. É corpo e braço em louro vermelho e a escala é em pau-ferro. São madeiras A nacionais, escala, né? a escala geralmente é uma madeira mais dura, né? Sim, a escala geralmente é uma madeira mais dura. E são madeiras nacionais, eu gosto muito das madeiras nacionais, tanto que eu estou fazendo outra guitarra do mesmo modelo, com uma construção diferente, que eu estou utilizando o mogno brasileiro e o jacarandá da Bahia. Oh, beleza. Então, se alguém tem interesse em construir um instrumento também, cara, dá uma procurada em madeiras nacionais. Tem uma qualidade absurda. A gente tem
uma gama de espécies enorme que vale a pena, assim, sabe? Eu ouvi isso quando eu estava na faculdade ainda, eu ouvi que falar que não sei como quem conseguiu comprar isso, né? Mas enfim, diz que o pau-brasil, né? Uma madeira que hoje em dia está em extinção e tal, mas que se encontraram, se comprou, não sei onde é que apareceu, com algum luthier grande, uma cama antiga feita de pau-brasil. E aí que os caras fizeram violões, assim, com essa madeira dessa cama aí, uma cama muito antiga, né, eu acho. E diz que saíram uns instrumentos fantásticos, assim. Então, o pau-brasil, né, se não tivesse sido tão Sim, consumido, né, teria aí muito... Seria uma madeira, né, que bem utilizada, acho que seria muito interessante. sim, claro, cara, e a gente não precisa ir tão longe também. A madeira de araucária, né, que a gente tem aqui no Brasil é uma baita madeira para instrumento. Até teve o cinema daqui de Nova Prata, ele toda a estrutura do telhado era em araucária e quando foi desmanchado para reforma, parte dessa araucária acabou indo numa madeireira e um luthier daqui de Nova Prata construiu instrumentos com essa madeira. Então eu queria ter tido essa sorte, né? Porque, uma madeira, tipo, a idade da madeira já tá seca, já tá bem seca, já tá própria para um instrumento. Ó. Só dá uma trabalhada ali, uma moldada, deu, tá perfeita. E, cara, a gente não. Tipo, o pau-brasil é um exemplo, outra madeira que tá muito difícil. É uma madeira que é difícil de conseguir, é o jacarandá da Bahia. Então, quando a gente consegue o jacarandá da Bahia, ele é justamente assim, é demolição. Ah, é uma casa que o assoalho da casa era em Jacarandá da Bahia. Daí, e quando surge, é sempre uma pecinha que outra, né? E a gente usa essa madeira para parte da escala. É uma madeira bem dura. E, tipo, cara, surge assim, uma cama, um assoalho, um móvel, mogno, às vezes surge de uma porta de uma casa antiga. Isso tudo também é bom que a gente consegue reaproveitar, né? Porque são espécies, a própria araucária já não é uma espécie que a gente pode, tá precisando de um pedaço da araucária, vai lá e corta. Uma araucária não, Uhum. já é uma árvore em extinção. Então, é legal que tem essa iniciativa no meio da luthieria de aproveitar a madeira de demolição. Eu estou aproveitando para frisar isso, para quebrar com esse certo preconceito que existe em madeira de demolição. Porque daí evita o corte de novas árvores. Só uma curiosidade sobre o mogno, inclusive outro dia passou uma reportagem na TV, que o mogno ele está sendo replantado no norte. Então é possível que no futuro a gente ache muito mais fácil o mogno do que a gente acha hoje, né? Que é a madeira que a gente usa para fazer corpo e braço de instrumento. E são madeiras assim que, tipo, atualmente se tem uma demanda muito grande, pá, eu para achar o pedaço de mogno e o pedaço de jacarandá da Bahia dessa outra guitarra que eu tô fazendo, foi aquela coisa, um amigo meu tinha e decidiu vender. Né? Isso infelizmente é a mesma história que aconteceu com o pau-brasil, né? Na verdade foi um erro ter começado a cortar sem pensar no plantio depois. E E hoje a gente está vendo um plantio até um pouco tardio, porque isso já poderia ser feito há muito tempo, né? Claro, e são árvores que demoram muito, né, para crescer e É, tudo mais, então aí que vem toda a questão da dificuldade, né, de tu ter isso. um plantio, uma coisa sustentável, né? Uhum. Sim, Lucas, justamente. mas assim, eu tinha certeza que se a gente entrasse nesse assunto aí, a gente podia ir muito longe.
que eu acho que a gente poderia fazer uma live só sobre madeira Só, e sobre só, é. né? Aham. Para o pessoal que está nos assistindo, é interessante saber, é interessante o pessoal ter consciência assim, então são, como é que é essas fábricas de violão, né? Elas têm que esperar às vezes esse tempo para fazer violões e tal. Não, então tu tem, na verdade, as empresas elas criam, né, numa linha industrial, então acabam trabalhando com outras madeiras mais baratas, até com compensado e tudo mais, né? Então, mas isso que a gente está falando, então, são violões mais rebuscados, talvez, né? Talvez não, com Coisa, certeza mais é, caros, né? Tem todo esse investimento. isso. Mas, Lucas, vou acabar voltando um pouquinho aqui para o tema da nossa Aham. live, só para a gente não fugir demais, porque eu Claro sei que que a gente tem muita coisa ainda que eu quero aproveitar para te ouvir sim. aqui. Vai lá. Então, mas já fica aí, próxima live, vamos falar sobre madeiras, que tem Aham. mais um assunto, né? Um monte de assunto para falar. Mas vamos lá, então sobre o título da nossa live, né? Afinal, os violões, eles já não vêm prontos de fábrica, né? Por que que a gente tem que regular? Por que que a gente tem que mexer neles depois que eles chegam na nossa casa, então? Pois bem, assim, ó, a fábrica, ela, que nem foi falado, ela tem uma linha de produção. Então, muitos detalhes, por questão de demanda daí, né? Senão o instrumento demoraria muito mais para ser fabricado, acabam não sendo feitos na fábrica. A parte fina da regulagem é uma coisa também que dá para dizer que fazer numa fábrica não é tão aconselhável. Pelo seguinte, digamos que hoje em dia tu vai comprar uma Gibson. Vamos, vamos baixar um pouco, pegar no mercado nacional. A gente tem a Tajima aqui no Brasil. Vai comprar uma Tajima, ela vai sair da fábrica, por exemplo, para nós aqui no Rio Grande do Sul, vai sair da fábrica, vai vir até aqui no Rio Grande do Sul. Ela vai passar por mudança de clima, e esse é um dos principais fatores que desregulam instrumentos, né? Principalmente a parte do braço, pega umidade é diferente, sai de um lugar que está muito quente, vai para um lugar que está muito frio. Eu gosto de citar como exemplo as casas antigas de madeira que toda noite elas começam a estourar por causa que a madeira tá contraindo. A madeira passou o dia no sol, foi dilatando, de noite começa a esfriar, ela contrai. Isso acontece com o instrumento, a madeira trabalha. A madeira é um material que expande, dilata e contrai assim como qualquer outro. Então, essa influência do clima ela é muito forte. Já vi alguns casos assim, tipo, fui em alguma apresentação de algum artista aqui em Nova Prata ou em Porto Alegre, fui conversar com o cara sobre o instrumento, ele disse, bah, baita guitarra, tu tem e tal, ele disse, pô, obrigado, só que ela desregulou na viagem, justamente por isso, o cara saiu dali a pouco de uma região muito quente, veio do Nordeste para cá, no meio do inverno, e isso acontece com os instrumentos que saem da fábrica, porque tá toda hora vindo instrumento para cá. Então, é estranho tu falar assim, tipo, bah, então quer dizer que além de que eu vou comprar um instrumento e além de gastar com o instrumento, vou ter que gastar com uma regulagem. Olha, seria um melhor a se fazer, porque tu vai estar não só melhorando, dando mais durabilidade para o teu instrumento, né, porque tu tá dando um cuidado, mas também tu vai estar tendo qualidade ao tocar. Porque, cara, um braço empenado já pode resultar numa corda mais alta. A fábrica muitas vezes não tem tempo de fazer uma retífica de traste. Então, tu vai pegar uma casinha que dali a pouco vem trastejando. É estranho pensar isso num instrumento novo. Mas o instrumento passa por uma variação de temperatura, de clima, de tudo para chegar até na nossa casa. Então, isso meio que faz parte do instrumento. É comum em Perfeito. viagens.
É. Então, só deixa eu fazer um resumo aqui, né, mais ou menos do que eu entendi. Então, realmente, tu comprou o instrumento, né, ele sai da fábrica, lá eles já dão, eles construíram o instrumento e vai Uhum, ter alguém que vai fazer uma regulagem, que é mais ou menos ali a gente chama, depois o Lucas pode explicar um pouquinho uhum, melhor, né, vai regular o tensor, que é uma parte de metal que passa dentro do braço do violão. Então, isso é muito importante, porque o braço do violão ele tem um certo movimento, sutil, mas tem, né? Então isso é muito importante com a temperatura, com a variação de umidade, né? Ele pode apertar um pouco, né? Ou ele pode dilatar ou contrair. Então é isso, né? Que é preciso fazer de vez em quando. A parte de lixar os trastes, né? Então que isso. pode resolver problemas de trastejo. Aí são termos bem Uhum, técnicos assim do violão. Mas, enfim, da fábrica até a casa da pessoa, ele pode ter sofrido, ou assim, ou na loja, vai saber quantos dias, uhum, daqui a pouco ele está um ano lá na loja, pegando ar-condicionado, já pegou inverno, verão, todas as estações, então ele já trabalhou bastante, né? Então, por isso que é importante, às vezes, tem lojas que já fazem isso, né? Às vezes já fazem a regulagem, oferecem para o cliente, não, o violão já vem regulado, né? Mas é importante, então, para quem compra. E aí, Lucas, já engatar numa próxima pergunta, para uma pessoa assim que tem que está aprendendo a tocar violão, que está uhum. tocando violão faz pouco, ou assim a pessoa que tem um violão em casa, né? Ela não sabe assim quanto tempo mais ou menos deveria ser feito, de quanto em quanto tempo deveria ser feita uma regulagem, né? E bom, vamos começar por aí, depois já te faço outras perguntas. Olha, eu aconselho a fazer, se toca com bastante frequência, uma vez por ano. Legal. Para quem não toca com muita frequência, dá para dizer uma vez a cada 2 anos seria mais ou menos justo. Ainda mais, cara, falando tudo, baseado em tudo isso que eu falei do clima, aqui no Rio Grande do Sul é uma região, uma parte complicada, assim, em termos de clima, porque de madrugada tá 3 graus e de tarde tá 20 graus, às vezes. Então é uma variação que exige muito do instrumento. Lucas, para o pessoal entender, nessa regulagem, tá? O que que é importante? O que que seriam as coisas mais Sim, que tu faria, assim? Eu acho que além de talvez trocar corda, já aproveitaria para sim. trocar as cordas, né? Que é importante também de tempos em tempos. A corda vai ficando velha, né? Vai passando por todas essas transformações aí. E o que mais que é feito, então, nessa regulagem aí? E lembrando que ela teria que ser feita por alguém que conhece, como o Lucas, É, né? Algum profissional, porque nem eu que toco violão há mais de 20 anos, eu não me meto a fazer essa parte de regulagem, porque ela exige ali conhecimentos que eu não tenho e nunca fui atrás e prefiro não ir atrás de mais uma coisa. Eu prefiro dar para uns caras que nem o Lucas fazer. E porque eu posso, inclusive, acabar estragando o instrumento se eu for tentar sim. mexer. Então, o que que é feito nessa regulagem, Lucas? Cara, eu só queria aproveitar um comentário que tu fez, né, sobre mandar para um profissional. Isso é muito recomendado porque às vezes a gente tem coisas simples que acontecem no instrumento, simples que eu digo para um cara que já trabalha na área, é uma coisa que seria simples de resolver, mas às vezes a pessoa tenta resolver em casa e acaba dificultando o serviço do profissional. Então, se acontecer alguma coisa com o instrumento, leva em alguém que capacitado a fazer isso, que, acima de tudo, poderá custar menos. Isso é importante falar. Na Uhum. regulagem, eu pelo menos parto do princípio seguinte: começo pelo braço do instrumento, né? Essa parte aqui onde tem a escala onde a gente aperta para tocar. Deixar o braço reto é ali o começo de tudo, porque um braço empenado para trás vai deixar trastejando, que é, vai ter um barulhinho, uma vibração que não vai deixar o som limpo. Braço empenado para frente vai deixar a corda alta e vai desafinar também. Então, às vezes acontece num violão, o cara fala, pá, depois da sétima corda não tá afinando direito. Cara, isso daí pode ser o braço empenado. Beleza.
braço é endireitado a partir daquilo que tu falou, né? Que é o tensor, é uma barra de aço que corre toda a extensão do braço e ela serve justamente para... Ela tem uma função de fazer uma força oposta à tensão das cordas. As cordas têm uma baita tensão que puxa o braço para frente e o tensor está aí para puxar o braço de volta para trás ou vice-versa. E a partir daí, de braço reto, é feita uma conferência nos trastes, ver se os trastes estão nivelados. Porque daí, se o braço está retinho, pode acontecer de ter um traste mais alto que o outro. Isso normalmente acontece, na verdade, não é um que está mais alto que o outro, é um que está mais baixo que o outro. Porque o traste, cara, ele está no instrumento para gastar ali. Ele vai gastar. Às vezes Mas às acontece de vezes tem que trocar o traste, às inclusive, vezes né? tem que trocar o traste. Isso é muito comum, isso faz parte da história do instrumento. Tem gente que se apavora com troca de trastes, mas não, é fundamental. Vai chegar um tempo que, claro, esse tempo a gente tá falando pode demorar. Se tu toca todos os dias, muito por dia, pode demorar uns 10 anos. Tipo, é bastante tempo. Depois, voltando, né? É feito um nivelamento dos trastes para deixar eles todos retinhos, para não ter nenhum mais alto, nenhum outro mais baixo. Uma coisa que é comum é criar um desgaste bem em cima de onde passa a corda, que é onde a gente aperta, né? É corrigido isso daí. É feito um polimento nos trastes. Eu só eu dou a recomendação de não lixar a traste em casa, porque pode acontecer de tu desgastar mais do que precisa. Daí E aí reduz não tem a... volta. Daí não tem volta. Isso aí. Se for guitarra, é feito um ajuste nas oitavas. Após isso, né, a gente coloca as cordas. É feito um ajuste nas oitavas. A gente consegue mexer aqui nos carrinhos. E se for violão, esse ajuste é feito em cima do rastilho, que é uma coisa não é muito comum de ver, assim. Parece que o rastilho não tem regulagem, mas a gente consegue levar a ponta do rastilho ou para frente ou para trás. É visto também a altura das cordas, por isso que um instrumento bem regulado tende a ser mais confortável para tocar, porque é desconfortável tocar num instrumento que tem uma corda muito alta. E aí a gente já Isso, pode responder a pergunta da Beta, né? isso. Que ela, então, duas perguntas que ela fez ali. Então, o violão dela tá parado há 20 anos, né? Ficou parado há 20 anos, agora ela retomou, trocou as cordas. Então, com certeza, ele tá caindo de maduro, né? Uma regulagem, ainda mais depois que tu falou ali, que o indicado é de 1 a 2 anos, né? E pelo que ela descreve ali, que as cordas estão muito altas, né? E ela achava que fosse o rastilho, né? Mas na verdade, que o rastilho tivesse muito alto, né? Mas até ela me mandou umas fotos e tal, e o rastilho sozinho, ele não teria como levantar demais as cordas, né? Então é bem provável que Sim. seja um desses casos que tu falou, que o violão, então, ele tá muito para frente, né? O braço tá muito para Uhum. frente, e aí com certeza ele precisa de uma regulagem para voltar para o lugar dele, né? Isso aí, isso aí. Uh, o rastilho, ele tende, aproveitando já para voltar um pouco, né, sobre o instrumento que vem de fábrica, principalmente violão. Violão tende a sair de fábrica com um rastilho muito alto. Por quê? Porque tu baixa ele com a altura que tu quer, daí. Entendeu? Ele vem mais alto para te conseguir baixar, porque o rastilho, depois que tá muito baixo, para erguer, o ideal é Uhum. fazer um e não botar calço embaixo. E o rastilho por si só, ele ele dá uma mudança grande, assim, pode girar em torno de milímetros, 2 milímetros, que isso acaba fazendo uma diferença, mas instrumento que está muito tempo parado e está com as cordas altas, tende a ser o braço empenado. Uhum. Principalmente se ficar escorado em parede. Isso é clássico. Bah, eu tenho um violão que ficou 5 anos guardado no meu guarda-roupa. Certo que o braço vai estar empenado por uma questão física. Normalmente a gente deixa o instrumento assim
Uhum. Então, tem o apoio aqui, a corda puxando o braço para frente e a gravidade puxando para baixo. Já naturalmente trabalha. E uma coisa que acontece, né, em consequência disso, as cordas ficarem muito, ele fica muito duro, né, muito difícil de fazer os acordes, então a pessoa Isso. sofre, né, que vai tentar tocar ele. E desafina muito, porque Isso. quanto mais longe tá a corda do braço, mais força tu vai precisar fazer e mais tu vai precisar esticar. Então, vai ser a mesma coisa que tu dá um pequeno bend, assim, mesma coisa que tu dá uma esticada na corda, todo esse caminho da corda até a escala, quando tá muito longe. E, claro, é uma força muito desnecessária, assim. A gente não quer que seja sofrido tocar um instrumento, né? E nem é para Exato. ser. Lucas, então toda essa parte do braço, depois o que mais que é feito então nessa regulagem aí? Ah, cara, o principal é o braço, na verdade, não teria terminado ainda, né? Uma coisa que é feita que isso, inclusive, conversando contigo sobre aquela aula de troca de corda de violão em nylon, tu falou que ia usar essa dica do óleo de peroba, né? Esse é um cuidado que a gente pode ter em casa. Isso que é uma coisa que em qualquer processo mais básico de troca de cordas que a gente vai fazer, a gente vai usar. Que é o seguinte, tirou as cordas para hidratar a escala. O que seria isso? Para não deixar ela secar demais também. Eu gosto de usar o óleo de peroba. Tem limpadores e hidratantes que tu compra próprio para isso, mas eu gosto bastante do óleo de peroba. Vi muitos grandes luthiers do país também que tu olha no vídeo no YouTube dos caras, assim, maiores lutherias do Brasil, tubinho de óleo de peroba lá na bancada. Não é à toa que a gente usa isso. E não é um grande investimento, porque custa em torno de R$ 10 um tubinho. E dura, Sim, bem dura, tranquilo. bah. Pegando a onda do óleo de peroba e pegando a onda Sim. das trocas de cordas, a gente tem eu e o Lucas, a gente tem uma história, né, que eu falei uma vez pra ele que eu usava, quando o violão tava muito cheio de marcas de dedo, eu usava um paninho com álcool pra tirar. Eu quase fui excomungado, né? Então ele disse: jamais use um paninho com álcool pra tirar os dedos. E aí, então, vamos lá, óleo de peroba na escala, que é onde a gente coloca os dedos, né? E no corpo Uhum. do violão, então, Lucas, não usar álcool e usar o quê? Cara, pode ser um lustramóveis. O importante Ótimo. é o seguinte, na parte da madeira crua, que normalmente é a escala, e violão é a parte do cavalete também, usar um óleo de peroba para hidratar. Uhum. A parte que tem verniz do instrumento, cara, um lustramóveis já faz o suficiente, porque na parte que tem verniz, tu só precisa tirar a gordura de cima. E deu. Isso. Ele vai dar uma limpada e já vai dar uma polida, né? Já vi gente falando, passava um paninho com querosene, tipo, dá aquela dor no coração. Paninho com álcool, do Lucas aí não, eu acho, eu acho que eu telhei até com uma cara meio feia, assim, que pensa em Que passar um. eu entendi o recado aí. Aham, O, Xa- ó, o Shane tá perguntando por que que não pode usar álcool, né? Eu acho que é porque ele vai tirando aos pouquinhos, ele vai tirando, né, o verniz ali. sim. E outra, é importante falar o seguinte, olha, principalmente na parte da escala, né, que é uma parte de madeira crua, a madeira absorve tudo que a gente bota em cima. Então, se caiu água, a madeira absorve, se caiu álcool, a madeira vai absorver o álcool. Então, não é legal que a madeira absorva alguma coisa muito forte. Usar um produto, tipo, Abrasivo, né? exagerando, mas o cara vai botar thinner na escala, olha, dependendo da quantidade que tu botar, pode chegar a descolar a longo prazo, pode começar a descolar uma escala do instrumento, que não é comum. Já ouvi relatos já,
Tem muito luthier alertando sobre isso, porque realmente não é um produto feito para madeira, né? Principalmente Uhum. tem que ter esse cuidado. O bom É bom passar o paninho com óleo de peroba, pelo menos, na escala, para ela ficar hidratadinha, ela ficar... Uma coisa que eu tenho percebido muito também, que uma escala hidratada, por ela já estar hidratada, ela não suga a umidade. Então, acho que há umas 2 semanas atrás a gente teve uma onda de umidade terrível aqui na Serra, que Então, escorria água uma na semana parede. praticamente, né? 99% de umidade. Sim, cara, terrível. E eu vi assim nos meus instrumentos que ficava acumulado em cima da escala, sabe? Tu olhava assim, meio que tu via que tava molhado. Se a escala não tivesse hidratada, essa umidade seria sugada. A madeira não vai sugar nada além do excesso dela, né? Vou falar assim, tipo, quando tu vai passar óleo de peroba, é importante. Passa e deixa uns 5 minutinhos agir. Tudo que sobrar é excesso depois disso. É até legal de ver, porque tu vê que tu passa e depois some, e não evaporou, a madeira sugou óleo de peroba. E sobre álcool, cara, na pintura, olha, dali a pouco no verniz, dependendo do verniz que é, não vai fazer nada. Mas não é recomendado. Principalmente, parte de madeira crua, passar um óleo de peroba e só. Não, a, lustramóveis, só onde tem verniz. Até eu já falei isso para alguns colegas, assim, que falaram, pô, tem uma guitarra de 15 mil reais, eu vou passar um lustramóveis. Cara, tu pode escolher gastar mais num produto que seja mais agressivo à pintura e danificar o instrumento. Então, indiferente se teu instrumento for iniciante ou série mais especial, da marca mais cara que existe, óleo de peroba na escala e um lustramóveis, mais que isso manda num profissional para não correr o risco de danificar. Vale ressaltar, qualquer dano que tu provocar poderá custar mais caro depois para resolver. Isso porque é simples, né? Às vezes a gente tem mais trabalho para desfazer uma coisa errada do que para se tivesse só arrumado. É que nem a saúde, né? Se tu fizer uma saúde preventiva aos pouquinhos, assim, tu vai cuidando, né? E é melhor do que daqui a pouco dar um grande problema e aí tu tem o buraco é Uhum. muito mais embaixo, né? Lucas, vamos resumir então. Falamos então sobre os cuidados com o instrumento, o que é feito numa regulagem, né? Então acho que é toda essa parte de braço, depois o tratamento ali das madeiras, né? E aí Uhum. finaliza então trocando as cordas, né? Botando uma corda nova, e aí o Isso. instrumento está pronto para ir tocar por Uhum. mais um bom tempo aí, e segundo, né, as tuas estimativas, de 1 a 2 anos, sem precisar de uma nova regulagem. Mais ou menos seria isso? Mais ou menos seria isso. E, cara, tem outros ajustes que a gente faz com a corda. Por exemplo, a altura de corda e afinação de oitavas. Isso a gente faz com a corda em cima já. Instrumento elétrico, pá, a gente faz uma revisãozinha na elétrica, dá uma limpada. Mas é basicamente isso. Eu Joia. só queria aproveitar para falar também uma dica sobre o tensor do instrumento. Que o tensor isso é uma coisa que eu já vou matar uma vontade minha, que é de explicar como regular o tensor em casa. Isso é uma dica muito útil que dá para fazer toda a troca de corda. O que a gente pode fazer para ver se o braço está reto, né? Tem aquela dica de alinhar o olho com a escala, mas tem outra dica também que é muito funcional, que é pressionar primeiro traste e o último. Se tiver encostado em todos os trastes, a corda aqui no meio, a gente consegue. Isso é visível a olho nu, assim, a gente não está falando de uma fração de milímetro. Isso vai ser uma coisa que a gente vai conseguir ver. Se tiver encostado em todos os trastes,
o braço tende a estar para trás e não reto. E se tiver uma pequena folga aqui no meio, o braço costuma estar para frente. O que a gente faz? Se for guitarra, provavelmente a saída do tensor vai ser aqui, na mão. Se for violão, vai ser dentro da boca do violão. Olhando assim, nesse sentido, olhando para frente do tensor, a gente bota a chave e ajusta. Sentido horário, a gente aperta o tensor e o braço vai para trás. Sentido anti-horário, a gente solta e o braço vai para frente. Ajuste de tensor nunca, raras exceções, é feito com mais de meia volta na chave. Normalmente a gente dá um quarto de volta por um lado ou para o outro. E vale ressaltar, é importante olhar para a saída do tensor, e lado horário aperta, lado anti-horário solta. Se for violão, a gente vai olhar assim, olhando por dentro da boca do violão. Isso é um ajuste simples que dá para ser feito em casa também. Se tu vê que tu deu mais do que 3/4 de volta, uma volta completa, e o braço não está reto, daí manda num luthier, que isso pode ser um pouco mais delicado com simples ajuste de tensor. Mas isso já salva vidas, digamos assim. Isso dá para Não dizer que só. é um procedimento padrão de uma troca de cordas, assim. Tira a corda, passa um paninho, né, para limpar, passa um óleo de peroba na escala, lustramóveis no corpo, atrás do braço, se for envernizado, botou cordas, vê. Da afinação no instrumento, é importante afinar antes de fazer isso, porque tu afina e tu já dá atenção que teu instrumento vai trabalhar. Afinou, o braço tá torto para frente, vai lá, aperta um pouquinho. Afinou, tá trastejando. Claro, pode ser um traste mais alto, mas quando o braço está torto para trás, ele tende a trastejar em toda a extensão do braço. Tá trastejando, tá um pouquinho torto para trás, pode soltar um pouquinho. Isso é uma coisa que eu não tinha tido oportunidade ainda de falar em público, que é um simples ajuste que a gente pode fazer a cada troca de corda, que vai melhorar muito a tocabilidade do instrumento. Lucas, então assim, ó, tu encorajaria o pessoal a fazer, a mexer ali, porque eu sempre fiquei com tanto medo que eu nunca quis mexer, e eu sempre deixo para quem é profissional fazer, e a outra pergunta é se isso é feito com as cordas, se as cordas têm que estar colocadas para fazer esse ajuste, ou não, ou o contrário, ele teria que estar sem as cordas. Então, o ideal é fazer com cordas e com as cordas tensionadas. Porque se tu tirar as Certo. cordas, o braço vai perder a tensão, que puxa ele para frente, ele vai ir para trás. Daí tu vai ver o braço torto para trás, o que tu vai fazer? Soltar o tensor para o braço ir para frente. Tu vai botar as cordas, vai tensionar o braço para vir para frente. Então, é legal fazer isso com as cordas. Eu, na regulagem, eu faço isso 2 vezes. Por quê? Porque eu tiro as cordas e vou trabalhar nivelando os trastes. Isso eu não encorajo o pessoal a fazer. Tentar lixar traste em casa, não. Para nivelar os trastes, eu preciso que o braço esteja reto. Então, eu deixo ele reto sem corda para poder trabalhar. Depois, boto as cordas. Com as cordas, eu dou uma afinada no instrumento. Essa afinada já tensiona, já vai deixar com a tensão de operação no instrumento. Com a corda tensionada, eu vou lá e ajusto o tensor. Encorajaria a fazer em casa, sim, porém com não muito exagero. Se tu vê que tu tá mexendo muito na chave e não tá dando resultado, para. Que Tá. nem eu falei. Isso é uma coisa que é um ajuste que vai ser feito com meia volta, um quarto de volta. Quando eu digo, cara, tu botar a chave em pé e fazer isso aqui com ela ou isso aqui. Não é muito mais que isso. Até porque tu já tinha cordas antes, então teu braço já estava funcionando tensionado, querendo ou não, ele já tinha, o tensor já estava funcionando. Então, sim, eu encorajaria, desde que
não seja nada muito absurdo. Se tu vê que tu começou a mexer e não tá dando resultado, daí leva no luthier. Legal. Lucas, e duas perguntas que ficaram ali para cima. Uma, quanto tempo demora essa regulagem, né? Mandando para alguém, mandando para ti, por exemplo, um instrumento para regular, mais ou menos quanto tempo tu leva para entregar? E uma outra pergunta também do Felipe, que é, então, tem como o violão chegar a ficar tão empenado, tão virado, que não tem mais conserto, ou a princípio sempre dá para consertar o braço empenado e, e fazer uma regulagem. Só um parênteses, entrou o Alê Antunes também, não sei se ele tá ainda aí, mas ele tava com uma guitarra que tava uma corda, cara, ela desafinava, ele apertava na primeira casa, primeira corda, e ficava completamente desafinada, né? Com certeza eu recomendaria uma regulagem do Lucas, né? Só que ele tá em São Paulo, acho que vai ficar um pouquinho fora de mão. Bah, Mas então essas duas perguntas aí. Quanto tempo leva uma regulagem e se tem como um violão ficar tão empenado que não tenha mais conserto? então, o tempo de regulagem, o tempo de operação em cima da regulagem, ele gira em torno de 3 horas. Pelo menos para mim, a minha regulagem. Só que tem uns outros poréns, tipo, eu gosto de, antes de começar a trabalhar, já soltar a corda e deixar o instrumento descansando um pouco. E a mesma coisa quando eu aplico óleo de peroba na escala, eu gosto de deixar ele, a madeira sugando ele um pouco. Uhum. Isso dá para dizer que uma tarde demoraria, assim, Tá. respeitando o funcionamento do instrumento. Às vezes dá para soltar as cordas e deixar de um dia para o outro, mas em mais ou menos uma tarde. O que acontece é que a gente normalmente manda um instrumento para o luthier para fazer uma regulagem e ele diz, cara, daqui, tipo, leva na segunda, ele diz, quarta-feira, quinta-feira, tu pode vir buscar. Isso é meio que um tempo de segurança que a gente tem, porque a gente tem um procedimento para fazer regulagem, mas às vezes não é só isso, às vezes acontece alguma coisa no meio do caminho. Uhum. Por exemplo, às vezes a gente vai pegar um instrumento para regular e ver que o nut dele já está bem gasto. O nut é a pestana, né? Essa parte Uhum. aqui está bem gasta e em uma tarde não dá tempo, demora uma tarde para fazer um novo. A mesma Uhum. coisa rastilho. Então, isso é meio que um tempo para prevenir, para se acontecer alguma coisa a gente poder avisar. Ou, às vezes, também, né? Pode ser Depende ter da uma. agenda do cara também. É, isso que eu ia falar, pode ter uma fila de espera. Uhum. Qual que era a outra pergunta mesmo? Se o braço pode chegar a ficar tão empenado que ele não tenha mais solução. Sim, sim. Isso, infelizmente, pode acontecer mesmo num instrumento com tensor. Instrumento sem tensor, aqueles violões, assim, tipo, mais antigos, que ficaram que nunca foi feita uma manutenção, às vezes é um braço empenado e se não tem tensor, às vezes não tem o que fazer, às vezes Sim, numa tu não consegue regulagem mexer, né? não Não tem como consegue tu mexer. puxar ele de volta, né? Isso, isso. Apesar que às vezes numa regulagem, assim, entre a troca, entre o tempo que a gente tira, o tempo que a gente coloca, tipo, eu pelo menos tenho esse costume de, se for um instrumento mais antigo, que tenha o braço empenado e não tenha tensor, eu gosto de deixar ele sem cordas por um bom tempo para dar uma relaxada na madeira, assim. Às vezes ela só por isso ela volta um pouco ao normal. E isso pode acontecer em instrumentos que têm um tensor também. Se o tensor estiver completamente solto e com corda em cima, porque daí tu já não vai estar trabalhando o tensor. Essa tensão vai ficar carregada completamente na madeira. E a gente pode apertar o máximo possível o tensor e mesmo assim ele poderá ficar um pouquinho empenado ainda.
Mas isso são duas situações em que a manutenção do instrumento foi sonegada. Então, tem um É isso que eu ia falar. instrumento, Se tu vai mantendo ele, fazendo as regulagens certinhas, dificilmente ele vai isso, chegar nesse ponto, né? isso mesmo, isso mesmo. Uhum. Uma coisa que eu acho, uma coisa que detona muito o instrumento é deixar ele escorado. Se for num apoio do instrumento, cara, o apoio do instrumento foi feito para deixar o instrumento escorado, então não tem problema. Agora, aquele instrumento que a gente deixa jogadinho no canto do guarda-roupa, atrás da porta, que normalmente fica apoiado no chão e na parede, digamos assim, o instrumento está assim, Uhum. isso dá empenhamento e torção no braço do instrumento. A torção ela é ainda pior porque o braço não só trabalha assim, como trabalha assim também. Uhum. Daí já é Lucas, e terrível. esse suporte que eu uso aqui, esse suporte de parede? Cara, ideal. Não... Não compromete? Ele tá segurando o instrumento retinho, não tem nenhuma tensão ou uma força que vá puxar ele do jeito que não deveria. Que o principal problema no instrumento que fica ancorado entre o chão e a parede, né? Quando tu bota assim, é o seguinte: a gente é aquilo que eu falei antes. O instrumento ele tá nesse ângulo mais ou menos. A corda faz uma tensão para o braço vir para frente e a gravidade puxa o instrumento para baixo, ou seja, ela aumenta ainda mais a tensão das cordas. Isso pode parecer que não, mas a gravidade influencia. Tanto que tem algumas pessoas que fazem teste com relógio comparador sobre a altura da corda com o instrumento nessa posição e nessa posição. Normalmente nessa posição a corda fica mais baixa do que nessa. Então, esse suporte de parede ele é bom. Aqueles suportes de chão, assim, também são bons, Uhum. são funcionais. Esses. Esses aí são bons também, porque Opa, eles apoiam o instrumento do jeito certinho. O instrumento precisa estar apoiado. legal. Um abraço para o Rafael Genari também, que entrou aí. E, pessoal, estamos chegando assim mais para o fim, né, da nossa live. Só quero só falar isso porque daqui a pouco, né, a qualquer momento o Instagram vai nos expulsar, né? Acho que a gente tem uns 2 minutos aí, né, Lucas? Mas, bom, quero aproveitar para te agradecer aí pelo papo. Quero dizer que então eu acho que a gente vai ter que fazer várias outras lives porque tem muito assunto aí que ficou pendente e com certeza teria muitos assuntos, né, outros também para a gente falar. Eu só quero garantir aqui para não esquecer, Lucas, duas coisinhas rapidinho. Quem quiser te encontrar, né, lembrando que tu tá oferecendo esses serviços de luthieria, né? Como é que faz para te achar? Diz aí os teus dados, né? E também lembrar aqui que o Lucas tem um trabalho artístico, que é o duo Cordas e Prosas, né? Que é que também com o Dani Perusso, que também foi nosso professor aqui na escola. Pode falar um pouquinho disso? Vai ter que ser tudo muito rápido, tá, Lucas? Porque nosso tempo vai Uhum. acabar. Eu sei que tem outros trabalhos teus também, projetos, né, artísticos, pode falar aí. E tu tá dando aula atualmente na Fuga Knowledge, isso, que é uma escola em Isso. Porto Alegre, aulas de violão, Uhum. guitarra, né? Vou tentar. Então fala um pouquinho para nós aí como é que o pessoal faz para te encontrar. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, né, para participar dessa live. E pelas redes sociais, eu vou deixar, meu Instagram é @lucaslouropiano e no Facebook também com o mesmo nome, Lucas Louro Piano. No Instagram, eu tenho até uma postagem que é um folderzinho que tem o meu número para contato. Mas pode me chamar por Instagram também, que eu passo orçamento, converso. E é normalmente assim que eu faço. A maioria dos orçamentos é via Instagram, via WhatsApp. Vinte e Para cinco quem quiser, segundos, tá? para conhecer Duo Cordas e Prosa,
projeto instrumental, violão e guitarra, jazz e bossa nova, @Duo Cordas e Prosa. E tem meu trabalho como professor também, na Fuga. Só um pouquinho. Lucas, vou ter que te cortar só para mandar um beijo para Catarina, minha filha aí que me mandou, um beijão para ela.